Amém? Vamos à palavra de Deus, então, nesta manhã. A gripe já foi embora, já tem dias, mas a voz não volta ao normal, não sei porquê. Daniel, capítulo 6. Nós vamos dar sequência ao que temos falado, lições de vida do livro de Daniel. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre desses príncipes e presidentes. Porque nele, a mesma expressão do texto passado, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E aqui está uma chave do porquê o diabo tentou matar Daniel. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos, ouça bem, contra ele na lei do seu Deus. E aí o texto vai embora, que eles fazem uma trama para matar Daniel. E aí no verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram diante do rei no tocante ao mandamento real. Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Verso 13, então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E por fim, eu quero terminar lendo o que o rei Dario diz nos versículos 26 em diante, depois do livramento de Deus sobre a vida de Daniel. Ele diz assim, verso 25, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações nesta manhã, para a glória do teu nome. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa comunhão com o teu Espírito, mais uma vez. Em nome de Jesus. E você diz, amém. Você não acha estranho que um ímpio, um rei ímpio, não há registro de que Dario tenha se convertido, como claramente parece ter acontecido com Nabucodonosor? Não há registro que o rei Dario tenha se convertido ao Deus de Israel. As coisas depois disso aqui continuaram vida normal que segue. Mas ele chegou a uma conclusão que, às vezes, muita gente que serve a Deus tem dificuldade de chegar. Ele chegou à conclusão da
o quão indestrutível, indestrutibilidade do reino e do domínio de Deus. O cara era pagão, ele adorava lá os seus deuses também. Eles tinham a sua própria religião. Mas ele passa por uma experiência com Deus, com Daniel e com o Deus de Daniel, que como rei lhe faz chegar a essa conclusão. Ele diz, ele é o Deus vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio é até o fim. Olha o verso 27. Um rei pagão dizendo essas coisas, que às vezes a gente luta para colocar na cabeça do crente. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Mas eu quero começar esta mensagem, eu meio que comecei pelo fim, né? Mas o que eu quero mostrar para você é que a experiência de Daniel na cova dos leões, ela é muito parecida com a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente do capítulo 3. E eu vou te mostrar onde está a similaridade. Quando eles pegam Sadraque, Mesaque e Abednego lá no meio da multidão, sem se dobrarem diante do rei e diante do seu edito, que era um edito anti-princípios divinos. Portanto, a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade deve ser respeitada. A Bíblia diz claramente, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E o texto caminha numa direção secular, porque a Bíblia fala sobre majestades, os magistrados, governadores e etc. Então a Bíblia está falando sobre autoridades seculares. Tá? Diz que os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas sim para as más obras. Se tu cometeres uma obra má, uma má obra, então tema, né? Mas senão você não precisa temer, porque eles não estão aqui para punir as boas obras. Paulo falando em Romanos 13. Portanto, é a Bíblia reconhecendo a autoridade secular como uma autoridade oriunda do próprio Deus. Independente daquela pessoa conhecer a Deus, independente de ser evangélico ou não, independente dela ser idólatra, independente dela ter uma religião esdrúxula que seja, independente dela praticar qualquer tipo de pecado ou abominação que seja. A autoridade que ela exerce é uma autoridade que só pode ter origem em Deus, porque não existe outra fonte de autoridade. A única fonte de autoridade é Deus. Então, Paulo fala isso muito claramente. Porém, quando nós somamos isso com outras coisas que a Bíblia diz, quando Pedro, por exemplo, é tirado da prisão depois que ele apanha, ele foi pego pregando nos degraus do templo, e ele apanha e tal, e ele é trazido diante do Sinédrio, capítulo 4 de Atos, eles os espancam, batem neles, e aí dizem para Pedro, olha, vocês estão proibidos de pregar nesse nome. Nós, como autoridades do povo, como os líderes do Sinédrio, estamos proibindo vocês de pregarem nesse nome. Aí Pedro diz algo interessante. Ele diz assim, porventura obedeceríamos nós a vocês antes de Deus? Ele diz, importa obedecer a Deus e não aos homens. O que Pedro está dizendo? Pedro está citando um princípio que o povo do Velho Testamento, incluindo no livro de Daniel, já praticava, que é as autoridades seculares e as autoridades espirituais, elas são para serem obedecidas e respeitadas desde que elas não interfiram no plano de Deus. Desde que elas não promulguem leis, decretos ou não emitam ordens que te levem a ferir princípios divinos. Inclusive, esta nação é uma nação diferente de muitas outras, porque é uma das poucas nações que tem na sua Constituição o pleno direito do exercício religioso. Pleno direito. Você tem direito a exercer a sua religião, praticar a sua fé, eu vou usar esse termo que é melhor, você tem o direito de praticar a sua fé com toda liberdade, sem peso de consciência, sem que o governo ou qualquer outra instituição venha dizer para você o que você pode ou não pode fazer, desde que as suas práticas, claro, não firam os demais, não machuquem ninguém, não coloque a vida de ninguém em risco ou em perigo.
com esses mandatos do governo para a vacinação, o governo tentou transformar a vacinação numa obrigatoriedade, com decretos presidenciais exigindo, inclusive, ameaçando de demissão funcionários de empresas, funcionários públicos e principalmente funcionários de saúde que não se vacinassem, portanto, a vacinação era obrigatória. E começou uma batalha judicial, desde que esses decretos começaram, uma batalha judicial em vários estados, em vários lugares, e aí o decreto presidencial foi caindo um por um, em vários estados foi caindo um por um. E agora, anteontem, as pessoas que defendem a liberdade constitucional de que você é maduro o suficiente para saber o que você deve ou não deve tomar em termos de remédio, não é? Se você deve se proteger ou não em termos de questões de saúde. E então, os que defendem esse princípio celebraram anteontem, porque anteontem, em todos os 50 estados americanos, os decretos presidenciais caíram, todos eles, inclusive para os profissionais de saúde. Teve hospital aqui, em alguns lugares do país, que perderam, tipo, metade do seu eu ia falar em inglês, mas metade dos seus funcionários, metade do seu pessoal, que pediram demissão, que saíram porque não querem se vacinar. Opção de cada um. Então, eu não estou aqui falando nem a favor de vacinar, nem a favor de não vacinar. Não é esse o assunto. Eu vou entrar de novo no livro de Daniel para você entender por que eu estou falando isso. O que eu estou falando aqui é que quando o governo se acha no direito de dizer para a população que ela é obrigada a fazer qualquer coisa, é porque nós estamos caminhando para o estabelecimento de um governo que vai se redundar no império do anticristo. O passaporte da vacina, que é um documento que era para ser criado, a justiça também derrubou, que obrigava todo mundo a carregar um certo documento para embarcar em aviões, para entrar em lugares públicos, para isso ou para aquilo, para poder viajar em geral. Tinha que ter um documento, um passaporte da vacina para ir e vir. Parece uma coisa simples, não é verdade? Mas os direitos constitucionais, os direitos sociais, são roubados da população exatamente em momentos de crise. Foi assim na época do nazismo, foi na Alemanha, foi assim na época do fascismo na Itália, foi assim em outras épocas, em outros lugares. Vem um momento de crise e um governo com mentalidade totalitária aproveita essa crise para então impor sobre a população aquilo que a população normalmente, em dias normais, teria liberdade de escolher. Quem está me entendendo até agora? E então começou uma batalha tremenda e muita gente com medo. Muita gente com medo, principalmente imigrante indocumentado. Tem medo, e eu entendo isso. Eu entendo essa parte do medo, principalmente de quem está no país, sem a documentação devida em dia e etc. Eu entendo isso. Mas hoje eu quero tentar mostrar para você uma visão um pouco mais voltada para a soberania de Deus. Você, como servo de Deus, olha o que diz o rei Dario, o ímpio. Ele diz, ele, falando do Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre sempre permanente, e o seu reino não pode ser destruído. O seu domínio é até o fim. Ele diz, ele livra e salva e opera sinais. Ou seja, uma pessoa que não tem relação direta com Deus é capaz de chegar a essa conclusão. E muitas vezes nós, no nosso relacionamento diário com Deus, a gente às vezes acostuma com Deus. A gente acostuma com Deus de tal forma que a gente esquece quem é Deus, do que Ele é capaz. E quando eu esqueço quem é Deus e esqueço do que Ele é capaz, a minha lealdade começa a sofrer influência. E eu pergunto para você responder para você mesmo, onde que está a sua lealdade? Primeiro, você entende o que é lealdade? Lealdade é diferente de fidelidade. Lealdade tem a ver com uma postura de pacto, de compromisso com alguém ou com alguma coisa a ponto de morrer.
Tá? Então, um soldado, onde é que está a lealdade dele? Está na pátria. Ele entra no exército, ele faz um juramento. Ele faz um pacto de lealdade. Se necessário for morrer, a maioria dos slogans, dos mottos, né, das Forças Armadas de qualquer país do mundo fala de morte, fala de qualquer coisa, porque a lealdade está ali agora. A pessoa faz um pacto de lealdade. Então ela morre por aquela pátria, ela morre, se for para uma guerra, ela vai, está disposta a matar e a morrer. Lealdade é isto. Então eu pergunto para você, quando nós nos tornamos cristãos, quando o Senhor nos encontra, que é Ele que nos encontra, quando o Senhor nos salva, aonde que a nossa lealdade se encontra? A sua lealdade está onde? A sua lealdade está em Deus, no reino de Deus, ou a sua lealdade está em outro lugar qualquer, na sua condição imigratória, no poder governamental, que intimida, que amedronta, porque no dia a dia não é fácil você lidar com certas situações, sabendo que há risco de punição, que você pode pagar um preço por aquilo ali, por agir corretamente, por optar por permanecer num princípio divino. E é aqui que está a semelhança de Daniel na cova dos leões com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Porque eles viram para o rei e falam assim, o rei achando que está fazendo uma grande vantagem, porque o rei gostava deles. O rei sabia que eles eram três homens valorosos. Ele não queria matar aqueles homens. Ele falou, não, tudo bem, eu vou dar mais uma chance para vocês, hein? Porque a situação dele também, como o todo-poderoso, o soberano, que emitiu o decreto, também estava delicada diante do povo. Eu vou dar uma chance para vocês, vou mandar tocar a música de novo e tal, e eu vou dar para vocês mais uma chance, hein? Que muitos teriam como livramento, né? Oh, Senhor, isso é livramento. Não, eles olharam para o rei firmemente e falaram assim, obrigado, majestade, esse obrigado é por minha conta, né? Obrigado, majestade, mas nós não precisamos responder a respeito deste negócio, o senhor pode, por favor, tocar a música, fazer o que o senhor achar melhor, aquecer a fornalha 7 vezes. O senhor pode fazer tudo o que o senhor tem direito de fazer, porque nós não vamos nos curvar diante das suas leis ou diante da sua estátua, nós não vamos. E agora perceba que não se trata de uma rebelião à autoridade do rei. Trata-se de uma postura de lealdade. Onde está a minha lealdade? E eles entenderam, a minha lealdade está em Deus, está nas leis de Deus. E esse decreto, essa ordem, esta lei, fere a lei de Deus. Então, uma vez que isso fere a lei de Deus, eu estou disposto a pagar o preço. Qual era o preço? Morte. Preço de morte. O custo ali era morte. E falar é fácil. Quem já ouviu falar nos crentes coptos do Egito, ali da parte ali do norte do Egito, por ali, tem alguns também no Iraque, Afeganistão também, norte do Afeganistão tem alguns. Os crentes cópticos, se você for num culto cóptico, você sai de lá escandalizado e provavelmente falando mal deles. Porque um culto cóptico é como uma missa católica. A diferença é que eles não adoram imagens como os católicos, tá? São cristãos cópticos, eles são cristãos, como a maioria dos cristãos, adoram a Deus, amam Jesus, adoram Jesus, mas num estilo tão tradicional que parece uma missa católica. Aí, para nós, os pentecostais, ou aqueles renovados pentecostais que se acham pentecostais, pelo menos, assistem um culto cóptico, vai achar que aquele povo ali está todo desviado. Não, isso não é crente, não, isso está tudo desviado. Porque é uma missa, literalmente. Agora, aconteceu uma cena, há uns anos atrás, que chocou o mundo e colocou muita gente para repensar conceito de cristianismo. Tá? O Estado Islâmico capturou alguns crentes cópticos. Quem não viu isso, depois, se tiver estômago, vai no YouTube e coloca lá que você vai encontrar a cena que eu vou te falar. Pegaram esses crentes, levaram todos para a beira de uma praia, um lugar isolado, que eles iam televisionar aquilo, colocaram todos de joelho, atrás de cada, eram uns 20 e tantos, mais ou menos, 30 e poucos, por aí. Atrás de cada um tinha um soldado do Estado Islâmico com uma knife na mão. Não tem criança aqui? Não. Com uma knife na mão.
E aqueles crentes que nós chamaríamos de desviados, foi dada a eles uma oportunidade. Se vocês negarem essa religião, se vocês negarem esse Jesus e aceitar Alá e Maomé como seu único profeta, nós deixamos vocês viverem. Se vocês insistirem, nós vamos cortar a cabeça de vocês. Seja franco. Quantos crentes que você conhece, pentecostais, sentindo o corte da knife no pescoço, permaneceria ali e deixaria cortar a cabeça? Quantos que você acha que... Pastor, não dá para julgar, não conheço o coração de ninguém. É verdade, mas quando você olha para essa geração, a geração do mimimi, a geração do crente de açúcar, a geração do não me toques, a geração do pisou no meu pé, falou que o meu nariz é torto, falou que o meu cabelo é ruim, não sei o que lá, vou sair da igreja, porque não sei o que, papapá. Essa geração de crente, você acha que essa geração de crente suportaria uma cena dessa e permanecer firme com Jesus e dizer, a minha lealdade está em Cristo? Faz o que você tiver que fazer. E diante do mundo inteiro, para choque do mundo, aqueles cristãos cópticos tiveram suas cabeças arrancadas do corpo, ao vivo, em transmissão ao vivo pela internet, porque todos eles disseram, podem cortar, podem fazer o que vocês quiserem, porque a nossa lealdade está em Cristo. E diante de todos, aqueles homens foram mortos ali naquela praia, uma cena terrível. Só se você tiver estômago, procure depois para você ver. Porque é uma cena muito difícil de ver. Lealdade é quando, com risco de vida, com o preço da sua própria vida, você afirma o que você acredita. Você atesta o que crê. Você diz, não tem negócio, eu creio é nisso. Seja qual for o risco. Como a história que eu já contei várias vezes da família de Cuba, que toda a família morreu. E o pai de família assistiu a mulher morrer, ser fuzilada, e os 2 filhos pequenos serem fuzilados, e por último ele fuzilado, e os 4 cantando, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não vuelvo mais, cantando, e foram fuzilados os 4 na Revolução Cubana. Esta mensagem não é estranha para hoje, para esta geração. Esta geração não costuma ouvir esse tipo de mensagem. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu despertei para algo agora esses dias. Os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam e até querem que a igreja passe pela grande tribulação, eu costumo chamar de supercrentes, né? Aqueles que vão vencer o anticristo, eles vão, não sei o que lá, vão ficar 7 anos sem comprar e vender. São os pós-tribulacionistas. Eles falam de um jeito que parece que é a coisa mais simples do mundo. Deixa eu explicar para você uma coisa. Nós estamos numa sociedade livre, ainda numa sociedade livre. E apenas uma situação de vacinação, onde os governos, na sua maioria absoluta, governos de esquerda, escute bem o que eu estou te falando. 99% dos ditadores mundiais são de governos de esquerda. Governo de esquerda não trabalha em função do povo, trabalha em função de si mesmo, de se perpetuar no poder. Portanto, todo país onde o governo é de linha de esquerda, há algum tipo de mandato de vacinação, que é obrigado a vacinar. Porque senão não sei o quê. Para você ter uma ideia, na China, eles estão invadindo as casas das pessoas, invadindo polícia e exército, pegando a pessoa à força e vacinando. À força. Na Austrália está acontecendo a mesma coisa, as pessoas não têm direito mais de na quitanda comprar alguma coisa, se não chegar lá e apresentar o certificado de vacinação. Ok, qual é o ponto, pastor? O ponto é esse. Se muita gente já está sucumbindo diante de um mandato de vacinação, que é uma coisa tão simples, se as pessoas estão sucumbindo a algo desta natureza, tipo, eu vou vacinar não porque eu quero vacinar. De novo, eu não estou falando nem a favor nem contra a vacinação. Então, me entenda, por favor, tá? Não é esse o ponto. O ponto é, não, eu vou vacinar não porque eu quero vacinar ou porque eu acredito na vacina. É porque se eu não vacinar, eu não viajo. Ora, se você estiver aqui na grande tribulação, guess what? Você não vai nem comprar e nem vender.
se você não tiver a marca da besta. E não se trata de 1 ano, meses, trata-se de 7 anos. Quantos crentes você conhece que dá conta de assistir o filho definhar até morrer? Pensa aí, vocês que são pais e mães. Quem que você conhece hoje que dá conta de ver o filho chorando, definhando até a morte, para não tomar, não aceitar a marca de um reino que te leva para o inferno? Porque a Bíblia diz que todos que aceitarem a marca serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quantos você conhece que seria capaz, dessa geração que você conhece hoje, de assistir a família inteira definhando até morrer para manter a lealdade no Senhor? Estão entendendo? Então, as pessoas que pregam o pós-tribulacionismo, elas ignoram fatos como este. Deus é tão misericordioso, que a Bíblia dá provas abundantes de que a igreja vai ser arrebatada antes. A igreja vai ser tirada antes. Ah, pastor, graças a Deus, então está tudo bem, né, pastor? Então está tudo bem, né? Não sei, você que me diga, está tudo bem? Está tudo bem com a sua fé? Está tudo bem com o seu coração? Está tudo bem com a sua lealdade? Eu posso responder por mim, eu não posso responder nem pela minha amada, ela que responda por ela. Você tem que responder por você. Porque hoje é um mandato de vacinação, amanhã sabe lá Deus o quê? Quem está me entendendo, gente? E aí vem para Sadraque, Mesaque e Abednego e fala: olha, o negócio é o seguinte, vou te dar uma chance, hein? Oh, livramento, Senhor. Livramento nada, é o diabo tentando te capturar de novo. Porque toda vez que algo fere o princípio divino, não há livramento naquilo. Aquilo é armadilha diabólica, armadilha satânica. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego dizem assim: não, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Em outras palavras, nós estamos sujeitos à sua autoridade. Nós não podemos impedi-lo de nos matar. Nós não podemos impedi-lo de aquecer a fornalha 7 vezes. Nós não podemos. Nós estamos debaixo da sua autoridade. Mas a nossa lealdade está em Deus. Então o senhor pode aquecer a fornalha e pode nos jogar lá dentro como o senhor desejar. Ele diz: o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas se não livrar, ó rei, fique sabendo que não nos curvaremos. Qual é o nome que eu dou para isso? Lealdade. Lealdade. Por isso que a experiência de Daniel é igual, porque o rei emite um decreto. A partir de hoje, o rei foi levado no bico, né? Os presidentes, esses magistrados aqui que a gente vê no texto, eles usaram o ego do rei contra o próprio rei, contra Daniel. Majestade, tu és muito poderoso. Majestade, o senhor, muito cuidado. Muito cuidado com gente que vem te elogiando demais. Sabe aquele elogio exagerado? Todo elogio sóbrio é bem-vindo. Poxa, parabéns, meu irmão, você fez um trabalho bonito. Parabéns por isso, parabéns por aquilo. Olha que coisa linda. Muito bom. Elogio sóbrio é sempre muito bem-vindo. Mas quando você percebe que é um elogio que começa com blá, 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 com bajulação, com não sei o quê, com ppp, com papapá, ou é o diabo tentando massagear o seu ego para ver se pega uma pontinha da cordinha do orgulho, ou as intenções do coração daquela pessoa estão erradas. E aí, meu filho, chegaram do rei, o senhor é magnífico, o senhor é tremendo, o senhor é tão poderoso, majestade, que nós tivemos uma ideia genial. É mesmo, qual ideia? Não, o senhor é tão maravilhoso que nós tivemos uma ideia. Que tal o senhor assinar um decreto proibindo qualquer pessoa no reino de fazer qualquer pedido a qualquer pessoa ou a qualquer outro Deus que não seja o senhor, porque o senhor é tremendo. 30 dias, majestade, só pode pedir e orar a ti, mais ninguém. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles descobriram que Daniel orava 3 vezes por dia. Todo dia. Então tá fácil, vamos pegar esse cara mole.
O rei, o ego foi inflando, falou, a ideia é boa demais, velho. A ideia é boa demais, foi lá e assinou o decreto. E na lei dos medos e dos persas, quando o rei assinava um decreto e selava com um anel, a lei dos medos e dos persas proibia até o próprio rei de voltar atrás, porque o rei era considerado Deus. Assim como o faraó era considerado um Deus. Então, se o rei é Deus, para que voltar atrás? Ele é Deus, ele não erra. Uma vez emitido o decreto, aquele decreto estava valendo para sempre. E o rei foi lá e meteu o anelão lá. Quando botou o anelão lá, eles pegaram o decreto e correram para a casa de Daniel. Porque o texto diz que quando Daniel ficou sabendo do decreto, entrou na sua casa e foi orar a Deus. O que a crentalhada de hoje faria? Só 30 dias, não vai fazer mal nenhum, não. 30 dias sem orar, tem gente que já fica 60 por conta própria. Isso não vai dar problema, só 30 dias, ninguém vai perceber, eu vou colocar minha vida em risco por causa de uma bobagem dessa, 30 dias. Mas são essas coisinhas pequenas que declaram aonde está a sua lealdade. Onde está a sua lealdade? Aonde que você pendurou a sua lealdade? Ela está em Cristo ou ela está em something else, sabe lá Deus o quê? Daniel não contou com o outro, ficou com... O decreto é o quê? O decreto diz que você não pode orar, tem que falar, ok. Correu para casa e foi orar. Na mesma hora, e eles, todo mundo de butuca vigiando. Daniel orava com a janela aberta, quando Daniel está lá orando, eles chegaram a vir aquilo. Correram, tiraram uma foto com o iPhone e já mandaram para o direct do rei. E foi imediatamente. Falou, majestade, lembra do decreto que o senhor acabou de assinar aqui? Aí eles repetem tudo, que não sei o que lá, que isso e aquilo, eles repetem aquilo tudo, né? O rei falou, sim, eu estou sabendo, sei do decreto. Então, majestade, pegamos Daniel no flagrante orando. Aí caiu a ficha do rei. O rei falou, porque o rei Daniel e o rei eram amigos. Você viu no texto ali, havia 120 presidentes, desses 120 presidentes tinha 3 sátrapas que lideravam os 120. Daniel era um dos 3. E Daniel era superior aos outros 2, porque o texto diz, agora guarde isto aqui, hein? Guarde isto. Toda vez que você se sentir tentado pelo diabo, que você perceber que o diabo está batendo demais numa tecla, está tentando te atacar, está tentando descobrir a sua fraqueza, entenda uma coisa. Ele sabe ou fareja que há algo de Deus por acontecer a seu favor. Ele sabe. Alguém disse certa vez, não sei quem, mas uma frase muito interessante, que o inimigo do ótimo é o bom, não é o ruim. O inimigo do ótimo é o bom. Porque ruim ninguém quer nada ruim. Então, se está ruim, clama, chora, ora, pede, faz jejum, aí Deus muda, aí melhora, fica bom. Aí quando fica bom, a pessoa esquece que estava ruim lá atrás. Esquece. Que agora está bom. O que ela não sabe é que aquele bom é só a metade do caminho. Deus tem um ótimo lá na frente. Se ela parar no bom, ela nunca vai conhecer o ótimo. Cansei de ver casos de Deus começa a abençoar a pessoa e para pela metade do caminho. Porque chega na metade do caminho, a pessoa já se transforma. E Deus não pode continuar. Por quê? O inimigo do ótimo não é o ruim, é o bom. E aí o texto diz que eram 3, verso 2, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes davam conta, para que o rei não sofresse dano. Olha bem, verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes presidentes. Por que ele se distinguiu? Não, porque, sei lá, porque o cara ia na igreja constantemente, o cara dava o dízimo constantemente, por causa disso. Essas coisas contam, mas era isso? Não, porque nele havia o quê? Um espírito excelente.
Agora, keep in mind, lembre-se que isso aqui já está 40 e tantos anos depois de Nabucodonosor. Esse espírito excelente aqui já perdurava mais de 40 anos. 40 anos. O cara simplesmente se recusava a se corromper. Se recusava. E agora ele está causando no rei Dario o mesmo efeito que ele causou em Nabucodonosor. Lembra o que aconteceu no capítulo 4 do livro de Daniel? Quando ele vai lá e interpreta de novo o sonho do rei da árvore, o rei vira bicho, aquela coisa vai parar no meio do mato, daqui a pouco o rei volta. Quando o rei volta, o que ele faz? Ele vai dar honras a Deus, se rende a Deus. E fala, olha, todo mundo tem que respeitar o Deus de Daniel e tal. E agora ele está causando o mesmo efeito no segundo rei, o mesmo efeito. Está lá o rei Dario falando, não, me dá uma caneta aí, eu preciso escrever alguma coisa. Não é que o cara se converteu, mas o cara estava debaixo do impacto tão grande da excelência do espírito de Daniel. Falou, eu preciso escrever alguma coisa. Pegou a caneta lá e começou a escrever. Não, olha, todo mundo no reino tem que respeitar o Deus de Daniel, porque ele é grande, ele é eterno, ele livra, ele salva. Ei, Jesus! Aleluia! Quando eles pegam Daniel, traz Daniel amarrado para a presença do rei. Majestade, ó, lembra? Aqui, ó. Aí o rei olha, deve ter posto a mão na cabeça assim, falou, caramba, isso era uma armadilha. Aí, olha o que o texto diz, para vocês terem uma ideia da severidade do negócio. Versículo 16, versículo 14, olha bem. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até ao pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Como assim, pastor? Ora, o que o rei fez? Chamou os seus escribas, os entendedores da lei, falaram, me encontre uma brecha na lei, para eu não ter que lançar Daniel na cova. Porque a lei dizia, o rei não pode voltar atrás do seu decreto. E aí, aquela noite inteira, o rei não dormiu, não deixou ninguém dormir. Falou, eu quero que vocês vasculhem todos os pergaminhos e me encontrem uma brecha nessa lei, para eu não ter que lançar Daniel na cova dos leões. Foi isso que aconteceu. Porque caiu a ficha do cara. E aí eu tenho que dizer isso aqui, que sirva para alguém, para mim, ou para todos aqui. Quando nós agimos baseado no nosso ego, quando nós agimos a favor do nosso próprio ego, nós cometemos erros terríveis que podem nos caçar amanhã. Quando nós agimos para proteger o nosso próprio ego, porque o rei poderia ter parado para pensar, falar, mas para que eu preciso disso? Para que eu preciso? E outra coisa, era um reino imenso, todo mundo fazer petição para o rei em 30 dias, num reino inteiro. Quer dizer, o ego cega o bom senso. Era para o rei virar e falar assim, vocês não têm mais nada para inventar, não? Vocês não têm uma roça para capinar, alguma coisa para fazer? Estão entendendo, gente? Não, mas aí vai inchando o ego, vai inchando o ego, vai inchando o ego. Fique atento, cuidado com gente que gosta de inflar o ego do outro. Cuidado, e eu vou dizer mais. Às vezes o que te critica te ama mais do que o que te elogia. Não é sempre, mas muitas vezes o amor está no que está criticando e não no que está batendo nas suas costas, dizendo, rapaz, você é demais, você é tremendo, mas você que coisa, que cabelo maravilhoso, que roupa maravilhosa, que coisa tremenda, que olhos perfeitos, que isso, que aquilo. Você tem que desconfiar, rapaz. E aí tem gente, aqui não, mas no Nepal tem bastante pessoas que só se cercam de pessoas que massagiam o ego dela. Aqui não. Pelo menos em Framingham não tem.
Tem gente que só se cerca de pessoas que massageiam o ego dela. Tem que massagear o ego dela. Aí se cerca daquelas pessoas, está tudo maravilhoso. Mas qualquer pessoa que dá um aviso, uma repreensão, uma exortação, uma palavra, alguma coisa, vai limando essas pessoas. Por quê? Porque o ego não pode ser ferido, o ego não pode ser magoado. Tem alguém me ouvindo aqui? Aí aproveita e conecta isso lá com as mensagens dos sonhos da alma. Aproveita e conecta lá atrás. Aí vem Daniel, o rei olha, fala, ai, noite inteira. Quando chega no dia seguinte, o rei fala, não tem jeito. Não, majestade, não tem jeito, não tem como o senhor cancelar esse decreto, não. E Dario não era o rei, ele não era, na verdade, o rei, ele era o regente. O rei era Ciro, né? Ciro que era o rei da Pérsia. Ciro foi conquistando aquela região e foi colocando os regentes. Então, Dario era o regente da antiga Babilônia, que agora era domínio persa. Então, Dario, por mais que ele quisesse até dar uma canetada lá com aquele, nem podia, porque tinha Ciro acima dele. Aí, meu filho falou, não tem jeito. Aí Dario vem e diz assim, verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, olha bem, falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, meu Deus, ô santo, isso é o rei falando, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Isso é o rei falando, olha, não está nas minhas mãos mais. Procurei, chequei todos os livros da lei, mandei consultar os juízes, fiz tudo o que eu pude, não tenho como te livrar. Mas o teu Deus, quando ele diz continuamente, ele está dizendo, o Deus a quem tu nunca deixaste de servir, ele vai te livrar. Porque cá para nós, né? Ele não poderia dizer, pode ser, se o seu Deus, será que o seu Deus é tão bom assim, tão poderoso assim? Não, o cara já estava quebrantado, falando, ele vai te livrar. E foi trazida uma pedra, diga pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, tudo aquilo com o coração quebrado, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Você entende agora a importância de você, da sua lealdade estar no lugar certo? A sua lealdade está no lugar certo. Estava conversando ontem com uma família que o rapaz estava condenado a ir embora, a ser deportado, estava numa situação, já tinha esgotado vários recursos, estava numa situação muito complicada. Mas ele buscou a Deus e falou, Senhor, a minha lealdade está no Senhor, será o que o Senhor quiser. E aí tentou todos os caminhos legais possíveis, inclusive 3 coisas que ele e a família não poderiam fazer, está lá na lei, para quem aplicava para o tipo de aplicação que ele estava fazendo, na lei tinha 3 coisas que ele não podia fazer, a família, e a família tinha feito os 3. As 3 coisas. Quando o advogado olhou, falou assim, olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Porque eles vão checar esses 3 parâmetros aqui, e vocês transgrediram os 3. Sem conhecimento, sem saber, mas... E o advogado falou, olha, eu não posso te enganar, não vou te enganar, a situação é muito precária. Muito precária. Long story short, para encurtar a história, o que acontece? Essa pessoa está esperando o green card chegar na casa dele a qualquer momento. Porque no dia que a pessoa lá, o que não é o juiz, é um agente de imigração que tem poder de juiz, no dia que a pessoa foi tomar a decisão, que ela pegou os documentos para olhar, é como se Deus tivesse cegado a pessoa ignorou os 3 pontos. O advogado virou e falou para a esposa, falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi.
Eles têm a obrigação de ir ponto por ponto. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pessoa ignorou os 3 pontos e avançou o processo daquela pessoa. Deus interveio. Olha o que o... Oh, meu Deus, me ajuda a colocar isso no coração de todos, que o teu Espírito põe no nosso coração isso aqui. Há decretos que o presidente não pode mudar, que o juiz não pode mudar, há decretos que o agente de imigração não pode mudar, há decretos que o prefeito da cidade não pode mudar, o fulano não pode, o seu patrão não pode, o pastor não pode, ninguém pode, mas o nosso Deus está sobre todos os decretos. Todos! Ele muda o que Ele quer. E Ele muda a favor daqueles cuja lealdade está nele. É aí que é a diferença. Aí Daniel, não, majestade, fica tranquilo, majestade. Se você precisa me jogar lá, me jogue. Daniel sabia que Deus ia mandar o anjo? Não. Podia acontecer dos leões devorarem Daniel? Podia. Quantos mártires da igreja morreram em arenas de leões em Roma, nas arenas romanas? Crentes fiéis que morreram devorados por leões nas arenas romanas. Podia ter acontecido? Podia. Mas não aconteceu porque, primeiro, não era a hora de Daniel. Número 2, Deus tinha planos com a vida de Daniel. E quando Daniel é jogado lá dentro, ele diz depois, quando o rei vem pela manhã, e verso 20 diz, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Que aí vem o conflito entre a lógica e o milagre. Diga comigo, entre a lógica e o milagre está o Senhor. Que é quando Ele faz coisas que a lógica não explica. O rei chegou, ora, a noite inteira, Daniel numa cova com sei lá quantos leões, 10, 15 leões, dentro de uma jaula, com 15 leões famintos. Qual é a lógica? Talvez eu recupere parte da roupa, né? E aí o rei chega com a voz assim, Daniel, Daniel. Aí ele faz uma pergunta, né? Verso 21. Verso 22, verso 20, ele diz assim, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aquela voz assim, deprê, Daniel, será que o teu Deus te livrou, Daniel? Aí lá de dentro surge uma voz e diz, ó rei, vive para sempre. A voz de Daniel mais forte do que nunca. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Primeiro, Deus não precisou mais do que um anjo só. Vai lá e fecha a boca daqueles leões. O anjo desce na cova, sei lá quantos leões, fechou a boca de todos. E Daniel passou a noite tranquilo, confortável. E olhe lá se não dormiu na juba de um leão daquele. Tranquilo, quentinho. Hein? Exatamente. Quem está entendendo, gente? Eu vou terminar dizendo isso aqui para vocês. Nós chegamos a um ponto. Nós chegamos a um ponto em que a sua lealdade não pode mais estar dividida. Não pode. Sabe o que eles colocaram em Nova York? Na frente da sede da ONU? Se achar aí, coloca aqui para mim. Eles fizeram uma imagem da besta que João descreve em Apocalipse 13. Uma imagem quase precisa, tem umas diferençazinhas, mas fizeram uma imagem quase precisa daquela besta e colocaram em frente à ONU em Nova York com os dizeres, símbolo mundial da paz.
além de não transmitir nenhuma paz, eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você entenda. Olhe aqui para mim. Lembra daquela época das mensagens subliminares, tinha que rodar o disco ao contrário, tinha não sei o quê, para poder descobrir. Lembra disso? Isso aí agora está no jardim de infância. O tempo das mensagens subliminares, das coisas feitas ocultas, já passou, tem tempo! O diabo está fazendo agora escandalosamente à luz do dia. Está anunciando, está vindo, está chegando. Estou chegando, hein? Isso está acontecendo à luz do dia, gente. Aí uma das pessoas que comenta no vídeo até diz, fala, mas o símbolo da paz, olha lá, o símbolo da paz não era uma pomba? Por que não fizeram uma pomba gigante, colocaram ali uma pomba? Não, a Bíblia fala sobre a besta, que era semelhante ao leopardo, com asas de aves, com pés de urso. Está lá em Apocalipse 13. Aí vem um famigerado, filho de Satanás, e coloca um bicho desse como símbolo da paz. O que você acha que o diabo está gritando ao vento para todo mundo escutar? Estou chegando, hein? Estou chegando. Está chegando a minha hora. Para que o mundo saiba que ele não está escondendo mais nada. As coisas estão gritantes. E ainda você vê uma geração que você não sabe muito bem, afinal, o que essa geração quer. O que essa geração quer? Alguém me escreveu uma mensagem esses dias, né? Ela assiste os nossos cultos, inclusive, e aí me mandou uma mensagem esses dias, falando, pastor, eu sempre me incomodava muito com esses movimentos LGBT, homossexualismo e tal, mas aí, ouvindo as mensagens do senhor, eu entendi, inclusive desta série, ela falou, eu entendi que o problema, na verdade, está em nós, que nós é que não vivemos a nossa fé. Aí a gente não vive a nossa fé e fica tentando combater o pecado do outro. A Bíblia nunca nos mandou combater o pecado alheio. A Bíblia nos manda viver a nossa fé. Esse é o segredo de Sadraque, Mesaque e Abednego e esse é o segredo de Daniel. Não, majestade, pode jogar. Eu entendo, majestade. Pode jogar. Outra coisa, não tinha mágoa, ressentimento, ira, nada do rei. Majestade, eu entendo. Faz o que tem que fazer, majestade. Paciência. Ou seja, voltar atrás não estava nem em cogitação. Tipo, majestade, dá para a gente negociar? E se eu parar de orar agora até o fim do mês e tal? Não havia esse tipo de cogitação no coração dessas pessoas. No coração delas era, majestade, faz o que tem que fazer, eu entendo. Paciência, faça, majestade. Se é assim, é assim. E por causa desses homens, nós temos, pelo menos aqui, 2 dos maiores milagres que a gente pode imaginar nas Escrituras Sagradas. 2 dos maiores milagres. E tem gente que pensa que isso é a história da carochinha. Quem lembra da história do edifício Joelma em São Paulo? Lendário edifício Joelma, incendiou em São Paulo. Acho que 8, 12 andares, não sei. Vai procurar também na internet. Eu vou contar, você procura na internet. O caso de uma pessoa que saiu do edifício lá de cima, desceu todas as escadarias com o edifício em chamas e saiu pela porta da frente. E sem ninguém entender como que é possível isso, como que é possível isso. Era um irmão em Cristo. A pessoa falou, eu estava lá sem saber o que fazer, chegou um bombeiro, falou, vem comigo aqui, me pegou pela mão e desceu comigo escadaria abaixo e eu saí do prédio. Falei, não, mas não tinha bombeiro nenhum lá em cima. Não tinha bombeiro lá em cima, nós já tínhamos abandonado o prédio, que o prédio ia desabar. Resultado, tinha alguém lá em cima, que Deus decidiu, não é a sua hora, e o Senhor enviou o seu anjo. E a pessoa pegou aquela pessoa, desceu, sei lá, 8 andares, num prédio em chamas. E ela saiu do lado de lá, salva para a glória do nome do Senhor. Você pode se colocar de pé neste momento? Deus falou com alguém aqui nesta manhã, gente?
Glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento. Senhor Deus, querido e amado Deus, nós exaltamos o Teu nome nesse início de tarde. Declaramos a Tua bondade, o Teu amor, a Tua retidão, Senhor. E Te pedimos ajuda para restaurar a nossa lealdade, para que não haja dúvida nenhuma nos nossos corações de onde está a nossa lealdade. Senhor, que este culto tenha como legado nas nossas vidas o amadurecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa comunhão com Teu Espírito amado. Pai, eu coloco cada família, cada pessoa aqui nas Tuas mãos. Ó Deus, aquele cuja fé está mais fragilizada, aquele cuja fé está forte, aquele cuja fé está em transição, aquele que acha que não tem nenhuma fé. Senhor, não importa o estágio, são todos filhos Teus, comprados com preço de sangue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço a Ti, a favor dessas famílias, que o Senhor cubra cada um com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor olhe para as necessidades de cada um, que o Senhor venha suprir essas necessidades. Pai, o Senhor nos deu um ano de 2021 maravilhoso, um ano abençoado, um ano de milagres. Senhor, nós já antecipadamente Te agradecemos pelo ano de 2022. Nós Te agradecemos pela Tua intervenção neste ano. Senhor, a nossa expectativa está alta. Nós temos uma grande expectativa por causa da natureza do Deus que servimos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é reto, o Senhor é justo. A Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, as nossas necessidades nós colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor nos dê mais uma vez a oportunidade de Te adorar, de Te louvar, de passar mais um ano na Tua presença, de glorificar a Ti somente, de poder viver em sociedade para mostrar a nossa fé, para mostrar para os nossos colegas de trabalho, para os nossos empregados, para os nossos patrões, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos governantes, de que a nossa fé é inabalável, de que a nossa fé é sólida e segura, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E também, Pai, eu movimento os molhos das primícias nesta manhã, nesta tarde. Eu movimento diante de Ti, porque segundo a Tua palavra, ao movê-las, o ofertante é aceito, é recebido diante da Tua presença. O coração é favorecido por Ti. E eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que você tem a dizer ao Senhor? Bendito seja o Senhor. Enquanto os obreiros vão partir o pão e nós vamos consagrar os elementos, nós vamos adorar ao Senhor.